de volta para mais um episódio aqui da nossa série. Como todos vocês devem ter percebido, tenho certeza que sim, a gente começou um pouco diferente esse capítulo de agora, esse capítulo de hoje, porque geralmente eu falo oi pessoal, dessa vez eu falei só pessoal. Tenho certeza que todo mundo chegou a perceber, mas assim, só para garantir eu decidi falar. Na verdade, se eu não falasse ninguém ia notar. Mas eu tô vendo, né, como é que a gente encaixa esse início, então decidi fazer essa mudança radical aqui hoje. Agora vamos procurar um novo adversário. A gente parou com 1160. Vamos ver quem vai aparecer aqui agora. Ok, eu posso estar enganado, mas eu acho que esse é o primeiro adversário acima dos 1200 que a gente enfrentou aqui no desafio, não foi? Talvez. Ou talvez não, né? Ou talvez não, comemoramos muito cedo. Dá raiva quando isso acontece. Pronto. Ok, vamos precisar mudar o discurso. Não é mais um adversário de 1200, mas é um de 1164. Que eu acho que também tá bom. Vamos fazer um lance aqui antes que ele aborte, né? Vamos jogar a Karukan dessa vez. De um jeito ou de outro, eu tenho certeza que 1164 também é um dos ratings mais altos aqui que já apareceram até agora, né? Então tá aumentando aqui estão aparecendo adversários de rating maior. Ok, então eu decidi jogar Karukan. Meu adversário fez esse lance cavalo F3, que faz todo sentido. E eu vou completar aqui. Opa, deixa eu silenciar aqui que estão chegando mensagens, pronto. Depois que você joga C6, você é mais ou menos forçado a jogar D5. E o meu adversário está jogando essa variante aqui que costumam chamar de linha dos 4 cavalos, né? Ou 2 cavalos. Agora eu não lembro bem. Mas basicamente a ideia é que você acaba dando preferência a tirar os cavalos ao invés de fazer o lance D4, que é a coisa mais comum de se fazer na Karukan. Quem jogou bastante desse jeito na época, assim, no seu respectivo tempo ali, foi o Fischer. Ele gostava bastante dessa variante. Ele chegou a perder partidas, inclusive, jogando dessa maneira, mas ele acreditava aqui no branco, de um modo geral. Aqui o preto tem duas opções. Na verdade, tem várias opções, mas as principais seriam bispo G4, que crava o cavalo e continua o desenvolvimento. Capturar o peão seria a outra ideia. E cavalo F6 é um outro lance também, colocando pressão ali no centro. Vamos ver qual que a gente vai escolher aqui agora. Eu vou jogar bispo G4. Mantenho a tensão aqui entre os peões, que é uma coisa que eu sempre gosto de fazer. Desenvolvo meu bispo. E continuo com a partida. Esse é só um lance teórico normal. A ideia aqui costuma ser, na verdade, pessoal, que eu vou dar realmente o meu bispo. E depois disso vai surgir um cenário interessante aqui para a gente discutir, porque é uma posição onde o meu oponente tem o par de bispos e eu não. Né? Como que a gente deve jogar uma posição dessa? A primeira coisa é manter a posição mais ou menos bloqueada. Tá? A não ser que a gente ganhe alguma coisa muito específica abrindo a posição, a gente vai tentar manter essa posição fechada. Esse é um primeiro ponto. O segundo é a gente tentar alinhar os nossos peões de forma que eles não atrapalhem o bispo que sobrou. Então, se eu tenho o bispo preto, eu não vou alinhar os meus peões em casas pretas. Tá? Por exemplo, uma opção seria eu jogar D4, o cavalo sai para algum lugar e eu jogo E5. Esse já seria um jeito estranho de jogar essa estrutura, porque eu estaria deixando todos os peões em casas escuras, o meu bispo também é escuro, então ele acaba perdendo diagonais com isso. Então, o que eu devo fazer numa posição como essa? Alinhar os meus peões em casas brancas, desse jeito, porque dessa forma esse bispo consegue se mexer melhor. Tá? E junto com isso eu vou tentar manter a posição fechada aqui, porque em posições fechadas os bispos têm mais dificuldade de se mexer. Essa é a teoria, tá, pessoal? Na prática, o bispo, mesmo numa posição fechada, ele é tão forte quanto um cavalo. Tá? Isso é uma coisa que eu não vejo sendo mencionada em muitos lugares, mas a realidade é essa. O bispo ele consegue competir com um cavalo em qualquer cenário. Então, assim, eu não estou achando que porque a posição está fechada, eu vou ficar melhor, porque não é assim que funciona. O bispo é uma peça muito assim impactante dentro no contexto de uma posição, né? E, então ele ainda vai me dar trabalho, mesmo que a posição não esteja aberta.
Mas tudo bem, vamos lá. Vamos seguir. Eu não vou capturar o peão, eu vou manter a atenção. Porque eu quero provocar o meu adversário a jogar E5, bloqueando a posição. Pronto. Agora sim. Agora com a posição mais estabilizada, os bispos têm menos mobilidade de um modo geral, eles conseguem atacar menos coisas. E os meus cavalos, que são lentos, jogam melhor em posições mais lentas como essa, né, onde a estrutura é um pouco mais rígida. Então, aqui sim os meus cavalos podem chegar a competir com os bispos dele. O meu plano aqui é muito simples, é começar a atacar esse centro na base de C5 e cavalo C6. Eu não vejo nenhum motivo para não fazer isso imediatamente, pessoal, porque quando você está perdendo espaço desse jeito, por que eu digo que eu estou perdendo espaço? Porque ele tem esse peão aqui em E5 que controla casas no meu campo. Percebam que eu não tenho nenhum peão como esse. Então eu preciso lutar por espaço. A gente não pode deixar o cara tomar espaço nosso gratuitamente. E como que a gente luta por espaço? Geralmente através de rupturas de peões no centro. E essa aqui é mais ou menos a única que eu tenho. Porque a outra seria F6, mas F6 é muito perigoso porque o meu rei fica muito vulnerável. Bom, depois de bispo E3 eu acho que eu vou ficar melhor porque eu não vejo como ele vai lidar com o cavalo C6 aqui mais. Percebam que o centro dele está sofrendo uma pressão tão grande ali que já não tem como ele manter as coisas do jeito que elas estão. Eu acho que ele vai acabar perdendo pelo menos um peão aqui nessa brincadeira. Ele devia, aqui atrás, pessoal, ele devia tentar fortalecer esse centro dele. Por exemplo, aqui atrás, fechar já é uma decisão muito discutível. Eu teria mantido a posição aberta com o bispo D3. Mas aqui, como eu estou ameaçando o C5 e cavalo C6 desse jeito, ele teria que se preparar, sabe? Tirar esse cavalo daqui, talvez para E2, e depois de C5 jogar com C3. Tudo bem que aí o bispo vai ficar fora de jogo, né? Pensando melhor sobre isso, era melhor realmente ele não ter fechado aqui. Esse aqui foi um erro estratégico muito importante. Porque isso bloqueia muito a posição e isso não beneficia as peças que ele tem, né? No caso, o par de bispos. Percebam que é um lance tão normal, né? Dá vontade de atacar o cavalo. Mas aí o cavalo sai e o que a gente ganhou com isso não é tão claro. Aqui tá caindo um peão. Ah, pera aí. Eu ia dizer que tá caindo o peão aqui em D4, mas surgiu uma nova possibilidade que é a de eu trancar o bispo dele. Costumam chamar isso aqui de Arca de Noé. Por quê? Não tenho ideia. Talvez algum... talvez algum... Sinto muito. Meu Deus. Não entendi. Que é isso? Vocês viram isso? A mulher do Google começou a falar alguma coisa de sinto muito, não entendi. Será que ela tá dizendo que ela não entendeu que C4 prende o bispo ou o que é? Não, isso acontece direto nas lives, mas eu não esperava que isso aconteceria aqui no meio do nosso desafio. Bom, tendo ela entendido ou não, eu vou trancar esse bispo porque tá ganhando a peça. Pra ser sincero, eu já estava muito satisfeito aqui em ganhar o peão, mas se eu posso ganhar a peça, é melhor ganhar a peça, né? Essa partida ela me deixou com... Porque agora não tem mais tanta coisa que ele possa fazer com uma peça a menos. Claro que ele vai continuar lutando, e corretamente, mas com uma peça a menos é muito difícil. Mas me deixou com sensações divididas, porque assim, esse adversário claramente conhecia a teoria. A gente pode concluir isso observando os lances iniciais dele, que até aqui foram perfeitos. Até aqui, na verdade, está tudo bem. Só que aqui, aparentemente, foi o momento onde eu tirei ele da teoria. Provavelmente o que ele tinha preparado era peão por peão. Eu suponho, tá? Eu tô deduzindo. Só que aí eu faço um lance que tira ele aqui da teoria, um lance normal. Então percebam que às vezes dá para você jogar lances que são naturais, mas que não são teóricos. E acaba causando inclusive um impacto muito melhor dentro da partida. Né? Porque você tira o seu adversário da zona de conforto. E isso já forçou ele a tomar algum tipo de decisão. E a decisão que ele decidiu tomar foi essa daqui, de fechar a posição. E foi muito, assim, fez muito mal para ele fechar a posição desse jeito, né? A gente pode dizer isso com uma certa segurança. Porque coisa de um lance mais tarde, a gente já estava ameaçando coisas muito importantes aqui, né? Então, e o erro crítico com certeza foi esse daqui, que me deixou prender o bispo. Ele teria que ter feito algum lance com o peão por... mas aí tem garfo. Ixi, a posição dele é difícil aqui já, viu, pessoal? Talvez voltar o bispo, mas aí vai perder todo o centro. Essa posição aqui já é muito complicada, na verdade.
esse lance era mais grave do que... até mesmo do que eu tinha pensado que era, para ser sincero. Bom, meu adversário jogou o bispo G5, mas peraí. Como? Por que eu não posso capturar o... De onde é que veio o bispo? O bispo veio de E3? Eu não entendi ainda esse lance. Vamos ver, dama por... Porque assim, eu tomo o bispo e esse continua preso, né? Por que ele fez isso, será? É, ele se enganou, né? De alguma forma. Talvez ele pensou que... Eu sempre gosto de tentar entender o que estava por trás do raciocínio do lance que foi feito, né? Uma possibilidade é que ele pensou que eu poderia ter deixado o peão por bispo no pré-move, talvez? E aí ele tomaria minha dama? Esse é um raciocínio de blitz típico, né? Mas enfim, seja como for, agora eu tenho duas peças a mais. Porque não tem como ele tirar o bispo dali. E agora, pessoal, é mais uma questão realmente... Vai entrar de novo aquela típica fase... onde a gente vai tentar arrematar aqui da maneira mais clara possível, evitando complicações, né? Porque com duas peças a mais a conversão não deveria ser particularmente difícil. Tudo bem, vou desenvolver o meu bispo e vou rocar. Xadrez simples. Com duas peças a mais a gente quer jogar xadrez simples. Vou rocar também. Aqui tá muito ganho, pessoal, porque eu vou começar a atacar ele ali no flanco de dama. E como eu tenho mais material para atacar do que ele, muito mais, por exemplo, ele está jogando H5, demonstrando atividade aqui desse lado, mas não tem como isso resultar em alguma coisa porque ele não tem material para isso. Enquanto que eu sim tenho muito material do outro lado para concluir, para iniciar e para concluir o meu ataque também. Só que eu percebi que esse lance me deu uma oportunidade aqui, que é a de cravar o cavalo dele e dessa forma trocar mais peças, que é uma coisa que me interessa. Quando a gente tem um monte de material a mais assim, a gente está interessado em trocar peças com o oponente quando possível. Depois disso eu vou passar ali para o flanco de dama. Eu poderia tomar o cavalo já, mas como eu não sou forçado a isso, eu vou aguardar mais um lance. Eu vou acelerar o meu contra-jogo ali. E quando ele jogar rei B1, ameaçando tirar o cavalo dali, aí sim eu jogo bispo por F4. Mas por enquanto não precisa. Tá vendo? Ele está tentando movimentar o cavalo, mas aí eu não vou deixar. Isso. E agora, as chances que ele tem de ataque aqui no flanco de rei são inexistentes, né? Porque ele não tem material mais para isso mesmo. E eu sim tenho os meus dois cavalos para criar ameaças ali no flanco de dama. Então agora deve ser uma questão de tempo até a gente eventualmente dar mate aqui. Esse lance é interessante porque tenta provocar debilidades, mas G6 mantém tudo bem fechado aqui. Eu não quero deixar ele abrir colunas aqui no flanco de rei, porque aí sim ele poderia usar as torres para me atacar, mas com tudo fechado desse jeito ele não tem como ativar as torres dele. Ele pode tentar ativar dessa forma, mas percebam que não tem como ele, por exemplo, triplicar nessa coluna, né? Ele só consegue dobrar. Até tem como ele triplicar, mas não é muito realista. Vamos continuar o nosso ataque. Vocês percebam que eu não sei exatamente onde é que isso vai dar, tá? Estou simplesmente levando as peças para lá na esperança de que isso acabe resultando em alguma coisa mais para frente, tá? Então, a gente não precisa esclarecer exatamente como vai concluir o meu ataque. Você vai levando as peças para o lado que você quer atacar, tá? Em situações como essa, e quando surgir objetivos mais concretos, você ataca esses objetivos mais concretos. Mas por enquanto não tem. Por enquanto eu só estou realmente acelerando as coisas por ali. Agora eu quero jogar B4 e começar a avançar aqui. Ele não tem nada realmente desse lado. Acho que essa foi uma das partidas até agora mais longas, né? Em termos de tempo que a gente está usando, de tempo que ele está usando. Interessante isso. Vamos ver como é que vai seguir aqui. Eu tenho 36 segundos, mas isso deve ser suficiente aqui para não deixar essa posição sair muito do controle.
Não estou muito preocupado com esse peão caindo, porque isso iria abrir uma coluna para eu atacar o rei dele, e isso me interessa bastante. Agora eu tenho a coluna B para atacar. Acho que esse eu capturo. E depois que ele capturar, eu jogo dama C7, planejando jogar torre B8. Vamos ver. Se ele jogar B3, esse leva duplo. Esse leva duplo. Agora vai cair a dama dele, e isso vai facilitar bastante aqui a conversão. Vou trocar a última peça que ele tinha. Eu poderia ter tomado ali em C2, mas eu prefiro trocar a peça que ele tem, porque aí ele vai ficar sem peças, né? Vai ficar muito mais fácil de converter. Aí eu tomo. Agora eu capturo lá. Vou aproximar o meu cavalo. E isso vai encerrar a partida. Cavalo C4. E agora qualquer lance que ele fizer, eu vou dar mate aqui em B2. Essa foi uma partida realmente definida por um erro estratégico, né? Isso foi muito interessante, porque as partidas passadas estavam sendo decididas por coisas da abertura, realmente, né? Aqui não foi. Ah, o meu adversário mandou aqui no chat... pelo que eu tô entendendo aqui, ele mandou... Você tá... Como se fosse... Você tá usando o programa? Pergunta bastante delicada aí por parte do meu adversário. Mas eu entendo, né? Mas como eu disse, daí que vem aquela... Acho que a gente falou isso no episódio passado, né? Ou foi nesse? Os jogadores são restituídos aqui do hate, porque às vezes o cara fica com uma sensação estranha, né? Ele fala, pô, o que tá acontecendo aqui, né? O cara não tá me dando muita chance. Mas é um pouco por isso, pessoal. Que tem essa ideia de devolver, né? Na sequência, o rating aí dos jogadores. Não sei se é imediato. Acho que pode chegar a levar uns dias. Bom, mas seja como for, achei essa partida muito interessante porque por conta desse momento aqui do... Cadê? Desse aqui. Né, onde ele fecha, onde ele toma essa decisão de fechar o centro. Isso acabou sendo mais grave do que a gente pensava, né? Então, o que ele deveria ter feito aqui é jogar o bispo D3. Porque isso mantém a estrutura um pouco mais flexível e isso é melhor para os bispos dele de um modo geral. Percebam que quando existe essa tensão aqui no centro, eu não consigo romper com C5 direito porque ele está pressionando aqui o meu ponto de D5. Né? Então ele captura aqui e aí eu já não tenho mais tanto controle aqui igual aconteceu na partida. Agora, percebam que assim que ele joga E5, perde a pressão ali no ponto de D5. E aí eu posso preparar a minha ruptura de C5 aqui à vontade. Então, gostei bastante dessa partida. Acho que o arremate ali também não teve grandes problemas. Eu cheguei a ficar um pouquinho sem tempo, mas não muito. Espero que vocês tenham curtido. Não só para o pessoal que joga Caro-Kann, mas acho que a gente tocou em pontos importantes aqui de xadrez posicional também. E vejo vocês no próximo episódio, pessoal. Vamos ver se a gente chega a 1.200 aí no próximo ou nos dois próximos. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.